E hoje eu resolvi trazer para vocês, cambada, top 10 melhores animes dublados, onde o protagonista é overpower barra apelão em uma academia de magia. São animes de fantasia com magia, onde tem aquele protagonista apelão que sempre usa a sua magia mágica para acabar com geral durante o anime. E se você gosta desse tipo de lista, cara, já deixa o seu gostei. E não se esquece de se inscrever, beleza, mano? Enfim, cambada, o blog é pra essa lista que ela tá massa. Meu caro Ludens, diga olá! Mahou Tsukai Remake. E a história desse anime se passa, mano, no mesmo mundo do anime Zero Cara Hajimeru, mas em alguns anos depois, em um período onde a guerra entre a igreja e as bruxas teve fim, por mais que alguns conflitos menores ainda aconteçam. E é então que o anime vai seguir o nosso protagonista chamado Sable, um jovem estudante péssimo em usar magia mágica, e que também perdeu as suas memórias pouco antes de entrar para a academia do Reino de Vernias. E é então, mano, que o diretor dessa academia manda o nosso protagonista para um treinamento especial para tentar melhorar suas habilidades na parte sul do continente, onde a perseguição às bruxas é muito forte. Mas nessa sua aventura, ele é acompanhado por uma bruxa chamada Rox Cristras, que é uma loli muito overpower e que busca o conhecimento proibido da magia primitiva do Grimório de Zero. E ele também é acompanhado pela bela wife chamada Rhodes, uma garota prodígio de sua escola, e Kudo, o único aluno não humano da academia. Enfim, mano, é um anime interessante, recomendo. E esse, mano, é um anime bastante divertido e com muita aventura, que vai contar a trajetória da nossa protagonista chamada Akatsuko Kagare, mais conhecido como Ako, e que após assistir uma apresentação de magias, ainda quando criança, fica encantada com as mágicas realizadas pela bruxa chamada Shine Chariot, e principalmente com as palavras que ficaram em sua cabeça, de que seu coração crente é a sua magia. E desde então, mano, Ako vive movida por essas palavras, e carrega consigo a vontade de ser uma bruxa que consiga fazer as pessoas sorrirem. Contudo, mano, mesmo sem ter nenhum tipo de formação em magia, e de tão pouco saber como se realizam essas mágicas, ela se matricula na Academia Nova Magical, pretendendo com isso se tornar uma grande bruxa. Porém, quando o Ako parte em rumo à sua nova escola, ela vai entender que nem tudo é fácil e tão pouco tranquilo, o que irá mexer muito com os sentimentos da jovem, pois ela, mano, vai ter que conviver em meio às bruxas que já entendem de magias, enquanto ela vive somente movida pela vontade de aprender. E em meio à sua jornada rumo à escola, ela irá conhecer a tímida Lute e Suzy, que se tornarão suas amigas. Porém, mano, para sua grande surpresa, em uma floresta, durante a ida para a academia, ela encontra a varinha da bruxa Chariot e acaba tomando como sua, o que irá lhe dar a capacidade de realizar grandes magias. Mas infelizmente, mano, seu tempo na Nova Magical Academia será cheio de grandes desafios e ela terá que mostrar capacidade para não se mostrar inferior às suas colegas, que já zombam pelo fato dela ser uma garota qualquer e de não ter laços familiares ligados ao mundo da magia. Mas confiada à sua determinação, ela não desiste e em meio às suas aventuras mágicas acabará por descobrir o verdadeiro significado de ser uma bruxa. É isso, meu parceiro, só assiste essa belezura. Talvez eu devesse destruir esse mundo todo. Shijou Saikyo no Damayo. E esse anime, cara, é focado no nosso protagonista chamado Varvarts, um rei demônio que se sentia solitário após perder seus amigos e as pessoas que amava durante o tempo em que construía sua soberania. No momento de sua morte, Varvarts decide usar sua magia de reencarnação em si próprio, reencarnando então milênios anos depois no corpo de um aldeão qualquer chamado Ard, para que assim possa viver uma vida simples e assim fazer vários amigos. Entretanto, mano, muita coisa parece ter mudado desde sua morte, e o mundo deixou de ser como ele conhecia, graças à sua ausência nesse período. Mas não havia, mano, como ele prevê que todos no mundo moderno seriam fracos como insetos, o que significa que ele ainda é o cara mais apelão daquele mundo. Além disso, mano, a sua falta de habilidades sociais o impede de atingir o seu objetivo de fazer amigos, e ele também vai entrar em uma academia de magia. Enfim, cara, é mais um daqueles animes de fantasia com o nosso protagonista apelão desde o início, que eu recomendo muito você ver. E o quarto brasão é chamado de brasão do fracasso, e esse é o senso comum nos dias de hoje. Shikakumo no Saikyo Kensha. E nesse anime, os poderes e o futuro de um mago são predeterminados no nascimento através das chamadas marcas brasão, que são 4 símbolos que caracterizam a aptidão de um humano para a magia. E o nosso protagonista, lamentando o fato de que seu brasão era considerado inadequado para o combate e útil apenas para o aprimoramento mágico, o prota, que é um sábio incrivelmente habilidoso com magia mágica, decidiu reencarnar milhares de anos no futuro. E isso, cara, porque ele queria ser ainda mais apelão na magia. E é então que ele renasce como Matias, um garoto e terceiro filho da família de um
Duke, e ele atinge a marca de combate que ele sempre desejou. E infelizmente, mano, também é descoberto que o conhecimento da humanidade sobre a magia e esgrima se enfraqueceu drasticamente nessa época. Apenas equipamentos mágicos de má qualidade podem ser encontrados, enquanto até os feitiços mais básicos foram esquecidos. E para adicionar insulto a Júlia, sua marca atual, uma vez aclamada como a mais poderosa, agora é vista como a pior. E aí então, mano, que o Prota Matias entra na segunda academia real, onde ele vai fazer amizades com duas belas cocotinhas, e quebrando preconceitos, ele prontamente faz anulações na academia e além. No entanto, mano, o ex-sábio descobre sinais de força das trevas, trabalhando nas sombras, e com a humanidade mais fraca do que nunca, cabe ao nosso protagonista frustrar seus planos malignos com sua magia apelona. Enfim, meu parceiro, recomendo você assistir essa belezura. Vai ser fácil. Agora eu acabo com você. Seirei Gensouki. E no início desse anime, quando o nosso protagonista, que é um universitário de 20 anos, morre em um baita acidente de trânsito, ele acorda em um mundo desconhecido no corpo de um jovem chamado Ryu. E à medida que as suas memórias e personalidades se fudem, Ryu percebe, mano, que agora também possui poderes mágicos. E ele fica aliviado ao descobrir que a sua paixão ardente por vingança contra os assassinos de sua mãe não diminuiu. E isso apesar de sua identidade recém-mudada. E é então que em seguida aparecem algumas garotas que estão em busca de uma princesa que foi sequestrada. E neste tumulto todo, somos apresentados a Célia, uma professora de magia mágica que será fundamental para o desenvolvimento do nosso protagonista Ryu. E pouco depois, mano, Ryu se depara com a princesa sequestrada do reino de Bertrand e a salva. E agora, para expressar sua gratidão, o rei concede a ele a oportunidade de se inscrever na Bertrand Royal Academia. E acreditando que esteja um novo capítulo de sua vida, ele está animado, mano, para estudar nessa prestigiosa academia. Enfim, cara, esse anime é muito massa, recomendo você assistir. Kenja no Mago. E o anime se inicia, mano, com o nosso protagonista chamado Shin voltando de seu trabalho quando ele é atropelado e morto. Meu parceiro, ele vira presutão. E é então que ele reencarna como um bebê em um mundo de fantasia. E isso faz, mano, com que Merlin Warford, um grande mago sábio, o velho que era o mago mais overpower desse mundo. E ele encontra o nosso protagonista ainda bebê, que havia sobrevivido a um ataque em uma floresta. E sem ninguém que possa cuidar do pequeno bebê, Merlin decide adotar e dar o nome ao nosso protagonista de Shin Warford. E com o passar dos anos, Shin é treinado pelo seu avô Merlin e sua avó Melinda, sendo a mesma uma grande maga sábia. E ao completar 15 anos de idade, mano, Shin se torna um adulto e tem que decidir que rumo irá tomar sua vida. Porém, mano, empolgado com o treinamento de seu neto, Merlin não ensinou nada do senso comum ao prota, fazendo com que Shin não saiba muito sobre o senso comum e o mundo afora. E após uma breve discussão, um amigo próximo de Merlin e Melinda dá a ideia de enviar Shin para o reino de Alchid para estudar na academia de magia do reino. Enfim, cara, isso é um isekai muito bom, com o protagonista que vai encabular geral no anime com a sua magia mágica. E isso porque ele é muito apelão. E então, cara, só assiste essa belezura porque ele é muito massa. Da frente, seus babados! Hokudenashi Majutsu. Cheio de muita comédia e diversão, esse anime traz a história de Cestine, ou mais conhecida como Suzy, uma garota que vem da família nobre de grandes magos, e assim como seus familiares, ela também quer carregar esse título e se tornar tão boa quanto seus antepassados. E Suzy mantém como sua melhor amiga, a tímida chamada Rumia, que mostra ser uma garota sem muitas ambições quanto à vontade de se destacar no mundo da magia. E as duas estudam em uma das escolas de magia mais renomadas do Império Alzano, a Academia Imperial de Magia Alzano, onde são formados os maiores magos que se conhecem. E por isso a mina Suzy se dedica e leva as aulas muito a sério em busca de aprender todos os feitiços possíveis e tentar desvendar o grande mistério que seu avô lhe contava. Porém, cara, a garota vai ter que ser muito paciente diante do nosso protagonista, que é o seu novo professor, chamado Gwen, no qual vai substituir o seu antigo professor que ela considerava favorito. E o prota se mostra sem nenhum interesse em dar as aulas, principalmente acaba mostrando ser nada menos do que um grande preguiçoso, o que gera muita raiva e descontentamento na garota, que passa a cobrar mais postura do seu professor, que mesmo diante da insatisfação dos alunos, não mostra nenhum interesse em ensiná-los, já que ele está ali, mano, contra sua vontade e por pura ameaça. Sendo assim, cara, cansada das atitudes dele, Suzy acaba desafiando seu professor a um duelo de magia, no qual pretende ganhar e fazer com que ele comece verdadeiramente a ensinar grandes feitiços. Enfim, meu parceiro, só assiste essa belezura de anime. Ryouken no Majutsushi. E o anime foca, mano, no nosso jovem protagonista chamado Raiwed, garoto que no passado era o lendário mago da lâmina de gelo, o qual foi de suma importância para a vitória da grande guerra ocorrida há 3 anos. E com sua nova identidade, ele agora é o primeiro plebeu a ingressar na maior academia de magia mágica do reino, ajudado pela ex-comandante Abby Garnett, a atual diretora da instituição.
e pronto para experimentar uma nova vida normal, um luxo que ele nunca teve. E para alcançar esse objetivo, ele mantém em segredo sua identidade como o lendário mago da lâmina de gelo, e as cicatrizes do passado ainda o assombram até hoje. E o local, mano, porém, é repleto de filhos de aristocratas que desprezam o rei por suas origens humildes. Ele, no entanto, mano, mostrará que possui domínio extraordinário sobre magias congelantes, e o prota faz a amizade com a orgulhosa, mas gentil Amélia Rose, e a musculosa Evie Armstrong, e a tímida e estudiosa Elise. E conspirações dentro da instituição fazem com que ele tenha que lidar com problemas que ele havia tentado esquecer. Enfim, meu parceiro, só assiste essa belezura de anime, porque ele é muito massa. Olha, vocês me dão muito trabalho. Mao Gakuin no Futeki Ghost. E nesse anime, no passado distante, uma guerra entre humanos e demônios causou muito caos generalizado e teve derramamento de sangue. E para pôr fim a este conflito aparentemente sem fim, o rei demônio Anos voluntariamente sacrificou sua vida. E isso, mano, na esperança de renascer em um futuro pacífico. E então, já no futuro, em preparação para o retorno de seu rei, a raça demoníaca criou a Academia do Rei Demônio, uma instituição de elite encarregada de determinar a identidade de Anos. E isso quando ele despertar, e ele reencarna, cara, 2 milênios depois. Mas para sua surpresa, ele logo descobre que o nível de magia do mundo diminuiu drasticamente durante a sua ausência. E além disso, mano, quando ele se matricula na academia para reivindicar o seu título de direito, ele descobre que os demônios se lembram dele, mas de maneira bem diferente. Sua personalidade, seus feitos, até mesmo seu legado, são todos falsificados, e então ninguém vê ele como o verdadeiro Rei Capeta. Mas apesar dessas desvantagens, mano, o Prota Anos, mano, ainda permanece com o hack ativo, e então ele se propõe a descobrir quem são aqueles que estão alterando seu passado glorioso, e ele assume a responsabilidade de fazer seus descendentes reconhecerem que seu governante finalmente voltou. Enfim, mano, se você gosta de anime com o protagonista muito apelão desde o início, recomendo você ver esse. O que é isso? Eu tô pegando leve e você morreu? Marshall. E o anime se passa, mano, em um mundo mágico no qual a humanidade utiliza magia mágica para fazer as coisas mais simples possíveis, de batalhar a abrir uma porta. E infelizmente o nosso protagonista Marshall não tem qualquer poder mágico, e então ele precisa lidar com as situações usando músculos e força. E infelizmente se trata de um mundo muito cruel, e quem nasce sem a marca da magia mágica acaba sendo sacrificado, mas por sorte o bebê Marshall acaba sendo criado por um pai adotivo amoroso chamado Retro. E Marshall foi criado em uma floresta longe da sociedade para que não fosse sentenciado à morte, mas em um belo dia ele acaba indo para a cidade resolver uma emergência, tipo meu parceiro comprar bolinhos, e ele é descoberto pelas autoridades. E um mago poderoso segue até a casa na floresta e realiza uma luta mágica contra Marshall, mas as magias capazes de derrubar um dragão fazem nem cócegas no filho do Saitama marombeiro recluso. E percebendo que estava prestes a tomar um pau, o mago explica que há uma maneira de Marshall ser reconhecido como um cidadão comum, basta entrar na escola de magia e se tornar um dos melhores alunos. É isso, meu parceiro, se você ainda não assistiu esse anime, só assiste essa belezura. Enfim, mano, essa foi a lista, espero que tenham gostado. E se você gostou de algum anime dessa lista, já deixa o seu gostei. E se ainda não for um inscrito, já se inscreve para não estar perdendo os próximos vídeos, beleza? E não se esquece de deixar aquele seu comentário, porque ele é muito importante. Enfim, cambada, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.